Quando você está como emprego, é muito mais fácil achar um outro emprego. Exato. O que eu não quero dentro da minha empresa ou qualquer empresa é pessoa que pensa em si mesma, que não e fala que isso não é meu, isso não é meu trabalho. Muitas vezes a gente cada ano na Azul a gente faz o desempenho do pessoal. Sim, avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Eu falei, mas o Paulo está na mesma posição há 15 anos? Algo está errado. Algo está errado. Eu já demiti muita gente na minha vida que só estavam fazendo seu trabalho. Deixa eu explicar isso. Sim. Porque estava fazendo o básico, só o básico. E nada além. Eu quero que os brasileiros amem mais seu país. Desculpa dizer isso, mas tem muito jovem dentro deste país que acham que a solução é fora do Brasil. E nós temos tanta oportunidade aqui no Brasil. Essas são pessoas, e sabe uma coisa, um dia, o Paulo, eu queria literalmente pular da janela, né? Porque tudo que nós tivemos construído ao longo de 13 anos podia ter terminado naquele momento. Muita gente vai para a Disney para aprender como tratar um cliente. Então, para ter nossa marca ao lado da Disney, puxa, é um sonho realizado, né? Não seja vítima, né? Então, seja herói. Né? Vence as coisas, né? Isso é uma grande diferença. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do podcast Pode Agir Mais, o seu podcast que te leva a inspiração, histórias de sucesso e motivação para você agir na sua vida profissional, na sua vida educacional. Esse é o canal de podcast da Autossuficiência Brasil e aproveitamos a oportunidade para convidar todos vocês para seguirem as mídias sociais da Autossuficiência Brasil, tanto lá no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook e agora também nos canais de podcast de todas as plataformas de podcast disponíveis aqui no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um super convidado. Antes de anunciar o nosso convidado, nós temos aqui conosco a Bia Garcia, nossa assistente. Olá, gente. De bancada. Tudo bem, Bia? Tudo certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem. E nós temos aqui conosco o John Rogerson. John, muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês dois. Nossa alegria tê-lo aqui conosco, John. O John, que é o atual CEO e cofundador da Azul Airlines, linhas aéreas, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, mas vive aqui no Brasil há 15 anos já, desde que fundou, em 2008, a Azul Linhas Aéreas, juntamente com David Neeleman. Ele é especialista em finanças, formado pela Brigham Young University, já atuou como diretor vice-presidente de finanças, é o homem do dinheiro, e de relações com investidores na Azul. Também já atuou como diretor de planejamento e análise financeira na JetBlue Airways. A gente poderia dizer que é como se fosse uma mãe aí para progenitora da Azul, depois o John vai contar isso pra gente. E ele também passou pela IBM Global Services. E mais importante do que tudo isso, o John é casado com a Brooke e pai de 3 filhos. Novamente, John, muito bem-vindo aqui. Fala um pouquinho pra gente da sua história, de como você chegou no Brasil. Poxa, é um prazer. Sabe que eu amo o Brasil, né? Eu estou aqui há 15 anos. Eu achei que minha jornada seria 3 anos aqui no Brasil, mas já estou aqui 15 anos e não tenho intenção para sair. Então, acho que este país que tem muita oportunidade. Então, por isso eu estou aqui. Eu servi uma missão para nossa igreja em Cabo Verde e Portugal, então eu aprendi um português meio ruim, né? O primeiro crioulo e depois o português de Portugal. E eu sempre queria morar fora dos Estados Unidos, porque eu acho que a oportunidade que existe em Brasil e outras partes do mundo para fazer algo novo. Então, eu estava trabalhando em Nova York, tive uma vida super tranquila, mas eu queria algo mais na vida, né? Então, eu já comecei numa empresa que já estava estabelecida, né? Já teve os valores, já teve tudo. Então, eu falei, puxa,
quando surgir uma oportunidade para fazer algo do zero, né? Tomar aquele risco. Eu lembro quando eu fui convidado, eu fiz a primeira planilha, né, para montar a Azul. Eu achei que eu ia ajudar a montar, mas eu ia ficar tranquilamente confortável, morando em Connecticut, Nova York, e deixar os outros. Mas quando eu falei com minha esposa, eu falei, você pode imaginar se Azul seja um grande sucesso, eu estou aqui? E eu nunca ia me perdoar mim mesmo se eu deixasse. Se você estivesse longe. É isso. Que coisa, que impressionante. Mas como foi a sua primeira conexão com os Neelemans? Sabe que eu estava trabalhando no IBM, né? O IBM é uma grande empresa, uma das maiores do mundo, e eu tive a oportunidade, né, sair da faculdade e começar a trabalhar no IBM. Mas era uma empresa estável, né? Por muito tempo estável e, puxa, eu queria ter um pouco mais de energia na vida. Então, eu achei, puxa, uma linha aérea. E eu conheci o David, que eu estava fazendo. E eu assisti na televisão uma entrevista dela, como o nosso podcast agora, falando como é tratar um funcionário dentro de uma empresa. E eu fiquei, puxa vida, eu estava super inspirado, né? Eu falei, eu quero trabalhar naquela empresa. E minha nora sister-in-law, nora? Cunhada. Minha cunhada estava trabalhando no JetBlue naquela época e ela falou para mim, vem trabalhar aqui, vem trabalhar no JetBlue. Eu fiz a entrevista, eu estava super animada, né? Puxa, eu vou trabalhar no JetBlue, vou ter habilidade para voar de graça e tudo. E não passei. Então, eu não passei. Qual a posição que você aplicou? Você se lembra? Foi na lista do orçamento e eu não passei. Eu falei, puxa vida. E sabe coisa que... Mas eu queria trabalhar naquela empresa. E passou algum tempo e depois, né, abri uma outra vaga e me candidatei de novo. E finalmente, depois de um ano, eu entrei. E até agora, ainda falo com a pessoa que não me contratou naquela época. Está vendo? Né? Foi um sucesso. Você estava errado naquela época. Que história boa. Muito interessante essa conexão. Na verdade, você criou o desejo de trabalhar para a companhia por algo que você ouviu do presidente da companhia. Te chamou muito a atenção o que ele falou, então. É isso. Quando você... Eu acho que tem muita juventude que conhecem todos os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, mas não sabem os valores das empresas ao seu redor. Exato. Então, quando você pensa... Eu ouvi um podcast na televisão do David falando que vamos tratar nosso pessoal bem. Eu me identifiquei muito com isso. Então, eu comecei a olhar os valores daquela empresa como meus valores. Então, quando eu fui para a entrevista, eu conhecia tudo sobre a empresa. Eu conhecia os valores, onde eles voavam e como eu podia ajudar, que é diferente, né? Muitas vezes, pessoas falam, eu quero trabalhar no Vale ou Petrobras. Mas quem é o presidente do Vale? Quem é a diretoria? Quais foram os últimos investimentos que eles fizeram? Então, eu acho que você tem que fazer a sua lição da casa. Exatamente. Porque você tem que ter aquela paixão, eu quero. Né? E você tem que se vender numa entrevista, eu quero entrar naquela empresa. Porque quantas pessoas eles vão entrevistar? Né? E eu acho que a primeira vez eu não mostrei aquela paixão. Eu não mostrei que eu estava tão apaixonado por tudo. E qual foi a primeira posição que você conseguiu lá na JetBlue? Eu fui analista do orçamento. Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo na carreira, alguém falou para mim, ele falou, fica perto do dinheiro e você vai longe. porque dinheiro é muito importante em qualquer empresa. Então, eu sempre guardava, eu era responsável pelo orçamento da empresa, e numa fase de muito crescimento. E outra dica que eu ia dizer para pessoas é que quando você está olhando uma empresa, é diferente ir trabalhar no Mercado Livre do que uma Americanas da vida, né? Claro. O Mercado Livre está crescendo todo dia, então é mais fácil crescer na sua carreira se você está trabalhando numa empresa que está crescendo. Então, olha, né, pelo mercado, quais empresas estão crescendo, quais indústrias estão crescendo. Porque, como um jovem, muita gente fala, poxa, eu não tenho paciência. E quando eu estava na IBM, eu não tinha paciência. Meu chefe estava 30 anos mais velho do que eu, ele estava um nível acima de mim. Eu falei, puxa, eu vou esperar até esse cara morrer ou aposentar, vai demorar para caramba. Eu não tenho este tempo. Eu quero andar, progredir minha carreira. Então, sempre queria estudar, sempre queria, né, fazer algo diferente. Mas o finanças sempre é uma área que você pode contribuir.
né? Então, eu sabia que uma empresa aérea, os margens de uma empresa aérea são super finos, são pequenas, né? Muitas vezes negativo. Então, qualquer coisinha que você pode fazer para melhorar uma empresa aérea vai no resultado, ganho. né? Mas quando você está trabalhando numa grande empresa, se você economiza milhões, talvez nem é percebido. Então, eu queria estar num lugar onde meu impacto foi percebido rápido. Olha, muito legal. Eu acho que ele já deu grandes dicas aqui, não é, Bia? Sobre, primeiro, você ter uma paixão por algum assunto, por alguma empresa, você colocar aquilo como meta, e mesmo que não aconteça na primeira vez, na segunda a chance é maior, que foi exatamente o que aconteceu com você. Segundo, estudar, fazer o dever de casa sobre aquela empresa que você está sendo ou vai ter uma entrevista. Aprender sobre os valores, aprender sobre quem é o presidente, sobre quem são os diretores, o que a empresa faz. Essas são dicas muito importantes que muitas vezes as pessoas desprezam quando participam de um processo seletivo, mas que você está testificando aqui para a gente que faz a diferença. Não, faz total diferença. E sabe uma coisa? O Bia talvez sabe isso, né? Então, quando você está com um emprego, é muito mais fácil achar um outro emprego. Exato. Então, é uma coisa que é importante, primeiro ter um emprego, mas muitas vezes a juventude hoje em dia, eu tenho um emprego, então eu vou parar. Não, quando você tem um emprego, alguém quer você. Exato. Então, é mais importante agora olhar para o futuro. Então, muita gente fala, eu só quero entrar num emprego, mas é muito mais fácil receber outro emprego quando você tem emprego. Então fica empregado primeiro e depois usar isso para ajudar você, né, se tornar visível. Se tornar visível dentro da empresa ou fora da empresa. Exato. Porque pessoas vão dizer, puxa, ele está trabalhando na Azul, então ele tem que ser muito bom no que ele faz. Então, outra empresa vai olhar diferente para você, porque você tem um emprego. Então, eu falo isso para as pessoas dentro da Azul e fora, sempre estar procurando. É bom. Eu tenho uma coisa, o Paulo, que alguém deve ficar, eu tenho uma regra de 3 coisas, e este peso igual para todo mundo. Então, eu como CEO, presidente da empresa, tem muita gente que vem até mim e dizer, puxa, John, devo ficar, devo sair, e eu vou dar alguns exemplos disso. Então, eu tenho 3 coisas, são 3 pilares que têm o mesmo peso cada um. Então, o primeiro você tem que gostar do seu chefe. Tem que ser respeitado, gostar e tudo. Você não pode trabalhar num lugar onde você não gosta de quem você trabalha. É terrível, É terrível, verdade, né? Então, não vale a pena se você ganha super bem, se você é maltratado, sua carreira é limitada, só X anos. Então, isso é 1/3 do pilar. Outro, você tem que ganhar bem. Não o melhor do mundo, mas você tem que ganhar bem. Se você pode ir no outro lado da rua e ganhar 50% a mais, você deve. Vai. Eu falo isso por todo o pessoal dentro da Azul. E terceiro pilar você tem que estar crescendo na sua carreira. Então, você pode ter o melhor chefe do mundo. Pode estar ganhando super bem. Mas se você parou de crescer na sua carreira... Algo está errado. Algo está errado. E eu vou dar alguns exemplos disso bem rápido. Uma vez, uma pessoa entrou na minha sala na Azul e ele falou, John, eu tenho uma oportunidade para falar para a GE. Eu lembro, mas qual parte da GE você vai? GE é uma grande empresa. Claro. É GE Energia, que vai para a GE Brasil, isso. Eu falei, mas você vai ganhar o quê? Eu vou ganhar 20% a mais. Você conhece seu chefe? Não conheço bem. Eu falei, cara, você não deve sair da Azul. Você está numa posição onde você está crescendo, você pode ver a coisa inteira. Você veja a receita entrando, custo saindo, você é parte de tudo que está acontecendo. Então, você deve ficar. E ela acabou ficando e depois saiu alguns anos depois como diretor. Outra coisa, alguém entrou na minha sala 6 meses antes de abrir capital. Então, isso é um momento crítico para a minha empresa. Claro. Eu era vice-presidente financeiro, ele era controlador de empresa, diretor, controlador de empresa. Ele falou, John, temos que falar. Eu falei, tá bom. Então, eu falei, vamos conversar. E o nome dele é René. Ele falou, eu tenho outra oportunidade. Eu falei, vamos para os 3 pilares. Eu sou seu chefe, então, com certeza, não tem problema com o número 1. Então, isso é resolvido. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou ter seu cargo em Arcos Dourados. Né? Eu vou ser vice-presidente financeiro em Arcos Dourados. Eu falei, puxa, isso é complicado. Como é que eu vou reter ele? Eu falei, eu vou ganhar 40% a mais e eles vão me dar carro. Eu falei,
Eu abracei ela e você tem que ir. Claro. Tem que ir. Porque o mundo é pequeno. Então, se eu falasse por René naquela época, fica aqui comigo, ia ter sido meu ego tentando segurá-lo. E sabe o que aconteceu? Ele foi lá e engordou, comendo batata frita, cheeseburger, coisa Do assim. McDonald's. E quando eu virei presidente da Azul, ele me ligou, ele falou, eu quero voltar. Mas ele nunca ia ter voltado para a Azul se eu segurasse ele naquela época. Mas eu falo isso por todas as pessoas, em qualquer nível da sua carreira. Olha essas 3 coisas, né? E ter certeza que eles estão em balanço. Você tem que estar crescendo em sua carreira, aprendendo novas coisas, novas oportunidades, trabalhar bem remunerado, não o melhor do mundo, né? Muitas vezes as pessoas vão correr para outro lado para ganhar 10, 15% a mais, mas pararem de crescer. Exato. E tem que trabalhar para alguém que você respeita. Então vamos relembrar os 3 pilares: salário, Salário, chefe e oportunidades de crescimento. E crescimento. Crescimento. Não é oportunidade, você tem que estar crescendo em seu próprio assento, né? Então tem que ir aprendendo coisas novas. Isso é natural do ser humano, ninguém quer ficar parado. Não é? As pessoas querem naturalmente progredir. Bia, já aconteceu isso com você? De querer progredir e se sentir estagnada, ou alguém estava de olho em você? Como é que foi isso? Eu estava pensando exatamente isso. Eu acho que um grande problema, assim, talvez até dessa nova geração, é se acomodar muito fácil. Né? É conseguir um emprego, mas não continuar estudando ou não se qualificar para poder se desenvolver, né? Fica no cômodo, fica no fácil e não tem, né, essa visão. E quando você fala, né, dos 3 pilares, inclusive do desenvolvimento, né? Não parar de estudar. E eu acho que eu também fiquei pensando muito nisso, né? Quais são as oportunidades que agora eu também posso fazer, né? Voltar a estudar, fazer um curso, especializar, mas não parar, né? Não parar de ter conhecimento. Uma coisa que eu sempre penso é quando um candidato, alguém que quer emprego na vida, eu falo, você ia contratar si mesmo? Você ia contratar si mesmo? Né? Você tem aquela garra, você tem aquela habilidade para superar as coisas, ir além, né? Você é uma daquelas pessoas. Você ia contratar si mesmo ou você ia contratar esta outra pessoa? Porque é muito fácil, né, ter caridade, dizer que você quer ajudar alguém que quer um emprego, mas se você era o chefe, você ia contratar si mesmo? É isso aí. Se por um acaso a resposta for não, tem alguma coisa errada. Ou aquilo de você gostaria de ter você mesmo como um colega de trabalho? É isso. Você pontar firme, confiante, honesto, tá lá para ajudar, ou você, não posso contar com ele que ele não vai fazer, né? É isso aí. John, voltando então lá na história, você ficou na JetBlue por quanto tempo até que nascesse a ideia da Azul, e nos conta como foi que nasceu essa ideia. Sabe uma coisa que eu estava em JetBlue mais ou menos 4 anos, então cresci muito rápido na minha carreira lá, eu entrei como analista e saí como diretor, porque a empresa estava crescendo. A empresa crescendo abre oportunidades. Muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade para fazer isso. Então, um belo dia, né, os céus se fecharem, o aeroporto fechou em Nova York e nós tivemos um grande problema operacional no JetBlue. E o próprio fundador da empresa, JetBlue, foi demitido da sua própria empresa. Uau! Então, nós chegamos ao trabalho um dia e o David Neeleman, que fundou a empresa, o conselho chamou ele e falou, desculpa, você está demitido da sua própria empresa. E ele estava... E eu era muito fiel a ele era meu líder e tal. Então, passamos 6 meses, né, conversando e tudo. Eu fiquei no JetBlue, ele estava meio fora, ele estava no conselho, mas não estava... E ele foi convidado a vir para o Brasil. Né? Alguém convidou ele nasceu aqui, ele falou, eu quero que você olhe uma empresa aérea que está começando aqui no Brasil, chama-se BRA. Talvez as pessoas mais velhas lembrem desta empresa. E ele veio para o Brasil porque alguém deu dinheiro para esta empresa e ele voltou, ele falou para mim, John, alguns malucos deram esta cara dinheiro para começar uma empresa. Ele não sabe nada sobre uma empresa aérea e tudo. Então ele falou, nós vamos montar uma empresa aérea em Brasil. E ele falou, você fala português porque é meio estranho, mas... E começamos a montar um time, né? Então, eu ajudei, sendo financeiro, eu ajudei a fazer as planilhas, fazer o planejamento, quanto dinheiro nós íamos ter que levantar e tudo. Mas vir para o Brasil, eu nunca tenho ido para o Brasil na minha vida.
Então, Apesar de falar o português, você não conhecia o Brasil até aquele momento. até aquele momento, então minha esposa estava com 6 meses de gravidez, então a gente veio para o Brasil e o David levou a gente para São José dos Campos para ver as aeronaves do Embraer, e depois levou a gente para Rio, a gente fez o tour do Pão de Açúcar, eu nem cheguei o Rio Tietê, nada, então foi uma coisa, eu fui bem enganado, né, achando que o Brasil era Pão de Açúcar e coisas assim, e Cristo Redentor, mas sabe que eu tinha algo dentro de mim que eu queria fazer algo do zero. Eu queria começar e eu queria tomar risco. Então, muitas vezes, né, quando você fala agir, você tem que tomar risco na vida. Claro. Então, isso que eu falei para minha esposa falou, John, eu estou com 6 meses de gravidez. O primeiro filho. O segundo filho. Segundo filho. E David, ele falou, não, vem para o Brasil e ter seu filho aqui. Eu falei, David, a empresa nem existe, nem tem plano de saúde, não tem nada. Então, mas tomamos a decisão, depois de muito oração e pensamento, a gente disse, vamos fazer. Né? Nós somos jovens, então dá para tomar risco, né? Dá para tomar risco. Então, porque eu acreditava em mim mesmo. Eu acreditava que se não deu certo, eu ia ter aprendido tanta coisa que ia me ajudar em qualquer outra coisa na vida. E muitas vezes, quando você é jovem, é o tempo para tomar risco. Uau! Né? Então, que aventura, não? Como foi a reação da Brooke? Ela ficou bem, ela se adaptou rapidamente? A gente foi para Morumbi para conhecer e tal, então o sede estaria em Brooklyn e tal, e nós tivemos 5 gringos que estavam vindo para o Brasil, e nós estamos em Alphaville por causa disso. Porque Alphaville não é Brasil, é uma bolha um pouco diferente. Então, mas sabe que uma coisa que eu falei no início, eu quero que os brasileiros amem mais seu país. Desculpa dizer isso, mas tem muito jovem dentro deste país que acham que a solução é fora do Brasil. E nós temos tanta oportunidade aqui no Brasil. Se eu penso, depois de 25 anos, JetBlue, né, empresa que era o início de tudo isso, tem 5% do mercado dos Estados Unidos. Uau. Azul tem 1/3. Azul está em 160 cidades. Azul está super relevante. Isso em 15 anos? Isso em 15 anos. É pouco tempo, relativamente. É pouco tempo. Então, isso mostra que o Brasil tem vários desafios. Você pode reclamar do governo tal, governo Y, você pode reclamar de tantas coisas, mas também tem tanta oportunidade Muitas aqui. oportunidades. Tem muita oportunidade aqui. Quando você veja, o Brasil é grande, o centro-oeste é grande, o norte é grande, o interior de São Paulo. Eu viajei para o interior de Pernambuco. Gente, tem oportunidade em todo lugar do Brasil. Então, eu quero que pessoas... Mas tem que acreditar. Eu acho que o brasileiro tem que falar melhor do seu próprio país. Então, muita gente... vou fugir, vou para os Estados Unidos, vou fazer qualquer coisa. Mas o Brasil tem muita oportunidade ainda. De acordo. Obrigado por ter lembrado isso. Eu acho que, especialmente para os mais jovens, essa crença de que o nosso país tem oportunidades é muito importante para o sucesso. Porque se você vive pensando que as oportunidades não existem, elas de fato não existirão para você. Mas para aqueles que buscam, que vão atrás, as oportunidades vão aparecer. Bom, aí nasceu a Azul, imagino que deve ter alguma correlação do nome Azul com a JetBlue, mas também com o nosso lindo céu aqui do Brasil. Aliás, um dia desse eu estava viajando pela Azul e eu vi um videozinho que conta como que eles chegaram na cor, na paleta correta, no tom correto do azul. Achei fantástica aquela história, né? Contrastando com o nosso verde e amarelo. E você hoje se sente brasileiro, John? Total, né? Um dos meus filhos nasceu aqui, outro meu filho está servindo missão aqui em Brasil. Então, é nossa casa. E uma coisa que os brasileiros são o povo mais simpático do mundo. Isso é sério. Desculpa, mas eu servi missão em Portugal. Então, o contraste é muito grande. Entre o próprio abraço aqui no Brasil é assim. Mas quando você fala do nome, né? Então, obviamente, Azul tem muito a ver com JetBlue nos Estados Unidos. O fato que David foi demitido da própria empresa dele. Então, e ele... e muitas vezes, né?
pessoas acham que desafios na vida, eu vou falar muito sobre a pandemia também, que são o crise, você acha que o mundo acabou, não deu certo, e você fica muito chateado. E David fala que aquele dia que ele foi demitido da própria empresa dele, foi o pior dia da vida dele. Mas sabe que nós temos 30 milhões de brasileiros que são muito gratos que ele foi demitido? Nós temos 14 mil tripulantes dentro da Azul que são muito gratos que ele foi demitido. Claro. E quanto à oportunidade que foi criado, tem 160 cidades servidas aqui em Brasil que são muito gratos que ele foi demitido. Então, o que foi um desafio, o que foi uma coisa muito ruim, pode se tornar uma coisa, a gente não entende o porquê, né? Mas talvez Deus estava dizendo para ele, esquece os Estados Unidos. Tem um propósito maior. Tem um propósito maior, vamos fazer algo em um país que precisa se desenvolver, então um pouco disso. Mas falando em Azul, né? A gente teve que pagar para uma África, que é melhor do advertising do Brasil e tudo. A agência de propaganda, eles fizeram aquela propaganda, o céu é Brasil. Né? Não, o céu é azul. O né? céu é azul. Eu fiquei tão chateado como financeiro, porque é tão simples, tivemos que pagar muito caro por isso, mas é muito quem somos. Conecta com as pessoas. Conecta com as pessoas. Você pode dizer, puxa, o céu né, é azul, e isso é muito o que a gente faz. Né? Eu quero encher os céus do Brasil com aeronaves da Azul. É muito interessante porque você viu a empresa nascer, crescer e se tornar o que se tornou, né? Aqui eu tenho algo sobre a Azul que diz que ela foi eleita em 2020 a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, Traveler's Choice, sendo a única empresa brasileira a receber esse reconhecimento e que atualmente conta com 12 mil tripulantes. Agora é 14. 14 mil tripulantes. Como é que você explica essa ascensão da companhia? Sabe uma coisa, Paulo? Eu gosto de dizer que o brasileiro pode fazer qualquer coisa. Né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que não somos capazes. Mas olha os desafios. Eu cheguei aqui neste país, o real era 1,58. Hoje é 5,30. Então, veja isso. Então, só para sobreviver, uma empresa com 1,58 até 5,30. Mas nosso pessoal tem paixão. Então, quando você viaja da Azul, é uma experiência diferenciada, né? Então, eu tenho concorrentes que são muito bons, né? Que pode levar você ponto A para ponto B dentro do país. Mas quando você viaja da Azul, é uma experiência diferente, né? Você está sentado numa cadeira com mais espaço, sendo servido uma coca, batatinha, Wi-Fi a bordo. As famosas batatinhas. Batatinhas, as balinhas de avião e coisas assim. Então, mas o nosso pessoal tem tanto paixão. Mas sabe por quê? O ano passado, nós promovemos dentro da Azul 1.957 pessoas. Então, quando eu contrato alguém para ser agente do aeroporto em Aracaju, eu não estou pensando naquela pessoa para ser agente do aeroporto para a vida. Para sempre. Eu quero que ele tenha uma oportunidade para virar um comissário, para virar um piloto, para virar um supervisor, para sair da própria cidade dele, para ser um gerente de base de uma outra cidade. Então, este é o crescimento. Então, quando você dá a oportunidade de crescimento para o ser humano, então, quando você liga para o nosso call center hoje, você está falando como futuro piloto. Então, ele quer dar seu melhor, porque se a empresa der certo, ele ou ela vai crescer. Então, eu acho que é o segredo. Então, além de ser eleito o melhor empresário do mundo, o ano passado nós fomos a empresário mais pontual do mundo, que vale muito, né? Se você pensa em todos os empresários do mundo, os caras da Ásia, né, que são super rígidos, né? A Azul foi a empresária mais pontual do mundo, né? E brasileiro não é reconhecido para ser pela pontualidade. Né? Eu já cheguei na igreja aqui, ou qualquer reunião, brasileiro não chega no horário. Então, para ser empresário mais pontual do mundo e ser brasileiro, eu acho que é muita coisa. É muita coisa, mas essas são pessoas que têm paixão e sabe a coisa, é que eu já demiti muita gente na minha vida que só estavam fazendo seu trabalho. Deixa-me explicar isso. Sim. Porque estava fazendo básico, só o básico. E nada além. E nada além. Então, sabe uma coisa? Ninguém precisa de alguém que só faz seu papel. Eu quero alguém que vai além, que quer crescer, que quer... Para só continuar fazendo o basicão,
Poxa, qualquer um pode fazer isso. Eu quero alguém que tenha paixão para ir muito além. Eu sempre faço, no primeiro dia da Azul, nós temos uma universidade e tem todos os prêmios ao redor, né? E eu falo para as pessoas dentro da sala que nenhum daqueles prêmios pertencem a eles, porque eles estão começando naquele dia. Então, eu falo que se não ganharmos os prêmios no ano que vem, é culpa deles. Né? Porque as pessoas que já estão aqui... Já sabem fazer. Já sabem fazer. Então, eles querem ganhar esses prêmios. Eles querem ir além. E depois, eu sempre faço a pergunta para as pessoas. Quem aqui já trabalhou ao lado de alguém que atrapalhou mais do que ajudou? Levanta a mão. E todo mundo levanta a mão. Dá um pouco medo quando o piloto levanta a mão. mas todo mundo... Porque você sabe como é. Puxa, e todo mundo falou o seguinte, todo mundo que tem irmão sabe isso, se eu estivesse só, eu podia ter feito isso mais rápido, né? Eu falo, quando você está fazendo isso, você está roubando da sua própria família, né? Então, vai além. Isso que faz a diferença. A pessoa que quer ir além, que quer ajudar, é muito do que vocês estão falando, que quer agir, quer fazer algo diferente. Então, quando nós estamos viajando de avião, né? Eu tenho um diretor financeiro, quando ele viaja, ele tem que voltar e reportar todas as coisinhas que ele viu dentro do voo. É papel do financeiro fazer isso? Não no papel, mas Ele pode colaborar de alguma forma. Ele pode colaborar, né? Então, ele é parte do time. Então, eu quero que todo mundo tenha olho do dono. E quando você tem olho do dono, todo mundo quer ajudar a empresa a crescer. Da próxima vez que eu vou à Azul, eu trarei para você um relatório. Isso é bom. Das minhas observações. Olha, nós estamos aprendendo muito aqui com John Rodgerson, o CEO da Azul, companhia aérea aqui no Brasil. É uma história fantástica de alguém que começou lá quando a companhia iniciou, né? Ele cresceu na companhia, hoje é o CEO. E, John, ser CEO de uma grande companhia, como é o caso da Azul, não deve ser fácil. São muitas responsabilidades grandes, porque milhares de pessoas, milhares de famílias dependem do negócio e milhões de clientes no ano. Como é que você leva essa questão de ser o CEO de uma grande empresa com a sua vida pessoal, com o seu tempo para o seu desenvolvimento e tudo mais? Sabe uma coisa, eu acho que muitas vezes as pessoas já ouvirem isso, mas se você quer que alguma coisa aconteça, dá para alguém a culpada. Porque eles sabem gerenciar bem o tempo e tudo. Então, alguém que está ocioso, né, não resolve as coisas. Então, isso acontece na igreja, acontece no trabalho, acontece em qualquer lugar. Então, muitas vezes é o pequeno grupo de pessoas que fazem muito. Dentro de qualquer empresa. E o que eu diria é que você sempre quer ser parte daquele grupo. Parte daquele grupo que está resolvendo os problemas. Então, mas eu acho que um líder é um líder nato. Né? Então, eu vou dar exemplo de que nós recebemos o prêmio do melhor do mundo em 2020. Foi março de 2020. A gente teve uma grande festa planejada para 31 de março em nosso hangar. E convidamos 2.000 pessoas dentro do nosso hangar para anunciar pelo mundo que nós recebemos este prêmio. E construímos o maior hangar da América Latina. E em 11 de março de 2020, foi anunciada a pandemia mundial. E nós estamos com 1.000 voos por dia. Uau. E fomos para 70 voos. O mundo parou, né? O mundo parou. E nós tivemos muitas responsabilidades. Eu lembro que eu tive que liderar uma empresa sem voo. E o que eu sempre falo para o nosso pessoal é que nós não somos uma empresa aérea. Nós somos uma empresa de pessoas. Isso que faz toda a diferença. Então, eu lembro, eu tirei licença não remunerada. Obviamente, eu continuei trabalhando, mas para ser exemplo. E depois do meu exemplo, toda a diretoria fez. E depois nós tivemos 11.716 pessoas que levantaram a mão e falaram: eu vou tirar licença para ajudar a salvar a empresa. Uau. Então, isso é pessoas engajadas. Essas são pessoas, e sabe uma coisa, um dia, o Paulo, eu queria literalmente pular da janela, né? Porque tudo que nós tivemos construído ao longo de 13 anos... Podia ter terminado naquele momento. Eu estava bem triste. Eu estava em minha sala chorando, até eu vou ficar emocional falando nisso. E nosso vice-presidente financeiro veio para minha sala, ele falou: John,
olha esses números aqui. Estamos em 8 mil que já pediram licença, 9 mil. E ele falou, a gente não podemos parar agora. Olha o que nós temos aqui. Então, isso que levou a gente A continuar. a continuar, né? Então, um ajudando o outro. Então, eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes você acorda um dia não com tanto garra que você precisa, né? Você precisa da ajuda do outro. E nosso vice-presidente financeiro fez isso comigo e eu acordei e falei, puxa, se eu tenho 11.716 pessoas ao meu lado, nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E de fato foi um milagre as empresas aéreas não terem quebrado aí. Foi milagre mesmo, porque todas as empresas aéreas dos Estados Unidos receberem dinheiro do governo deles. Então eu brinco que todos, American, Delta, United, Southwest, JetBlue, são empresas subsidiadas. Receberem dinheiro do fundo perdido e a gente... Que não foi o caso aqui no Brasil. Zero dinheiro do governo. Então, nós tivemos que sobreviver. Mas eu tive aquela lista de pessoas e eu fui para cada fornecedor. Eu falei, olha, eu tenho alguém no nordeste deste país que está tirando a licença não remunerada. Você vai me ajudar. Então, eu usei isso como uma forma de guerra. Claro. Nós somos juntos. Então, isso é agir. Né? Se nós parássemos naquele momento e dizer, foi pandemia, foi o câmbio... Né? Muitas vezes, as pessoas têm que achar culpado. Exato. E o contrário requer muito esforço, como você disse, que é buscar soluções para qualquer que seja o problema. E nesse caso era um problema gigantesco, mundial. E um ano sem receita, com todas as obrigações financeiras para pagar aluguel do aeronave, pagar plano de saúde, pagar tudo isso. Eu lembro, nós trocamos o plano de saúde no meio disso. E um piloto me ligou, John, eu não gosto desse novo plano de saúde. Eu falei, comandante, é bem simples. Outro plano não queria nos ajudar. E eu não vou premiar alguém que não queria ajudar a Azul no nosso momento mais difícil, né? Porque naqueles momentos muito difíceis, você sabe quem são seus amigos e quem não são seus amigos. Exato. Então, e o que eu diria, claro que não queria passar por aquela crise que nós passamos, mas eu diria que nós somos uma empresa muito mais forte por causa disso. Isso que eu ia perguntar. Quais são as características de resiliência, tanto de uma empresa quanto de um indivíduo, que você acha que todo profissional deveria desenvolver? Sabe uma coisa? Eu acho que naquele momento, quando as pessoas tirarem licença, olharem, eles agirem como donos. E eles falam, não, esta é minha empresa. Esta não é a empresa do David Neeleman, não é a empresa do John, não é a empresa do tal pessoa. É nossa. Então, para ter isso como parte daqui... Eu falo que nós somos a empresa aérea mais pontual do mundo por causa daquele momento. Porque aquelas pessoas, elas nunca querem passar por aquela de novo. Eles não querem abrir mão do salário de novo. Então, eles vão lutar até a morte para não ter aquilo acontecer de novo. Então, você pensa diferente. Você para de pensar só em si mesmo, você pensa na coisa maior, no grupo. E muitas vezes, né, o profissional pensa em si mesmo. Eu lembro que uma vez nós tivemos um profissional do financeiro que foi muito bom, muito inteligente e tudo, e demitimos ele porque ele não sabia como jogar em time. E é muito melhor ter alguém menos inteligente, que sabe jogar no time, do que ter alguém que não sabe liderar com outras pessoas, porque é engraçado em aviação, para ter uma aeronave sair no horário, são 1.200 coisinhas diferentes que tem que acontecer. Eu tenho que ter hotel em Paraíba pelo piloto, transporte. Eu tenho que ter 70 milhões de pacotezinhos de bala, né, que nas aeronaves. Separado, organizado, logística inteira. Então, o que nós precisamos de pessoas que estão engajadas para fazer algo diferente, que querem trabalhar juntos para ter tudo isso acontecer. Então, o Peter Drucker sempre falava que a maioria das empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem por problemas de soft skills, né? Habilidades comportamentais. Foi exatamente o que você falou isso nesse exemplo. O que mais que você, como um presidente de empresa, não gosta de ver nos funcionários, na força de trabalho? Outra coisa que o Peter Drucker falou, eu acho que foi ele que falou que cultura
come estratégia para café da manhã. Exato. Então, Exatamente. a cultura que você tem é muito mais importante. Então, o que eu não quero dentro da minha empresa ou qualquer empresa é pessoa que pensa em si mesmo, que não e fala que isso não é meu. Uhum. Isso não é meu trabalho. Muitas Não é vezes minha responsabilidade. não é minha responsabilidade. E eu tenho uma visão do futuro que você não tem mais departamentos dentro de empresas, né? Porque quando você tem silos dentro da empresa, o silo financeiro briga com o silo do marketing, que briga com o jurídico, que briga com operações, que briga com isso. E você sabe que quando você está com 1000 voos e vai para 70 voos, o silo acabou. Exatamente. Nós estamos dentro do mesmo E para o barco. cliente também não Isso. importa. O cliente só quer ver o serviço bem prestado, o produto lá, não importa quem é que está fazendo, quem está cuidando disso ou daquilo, né? É engraçado a gente ter todos esses códigos. Atrasamos voo tal por causa do bagageiro. Atrasamos voo tal por causa do piloto. Só atrasou. Só atrasou. E eu falei, gente, tira isso. Azul atrasou. Exato. Então, porque nós estamos tentando botar, este do B, este do Paulo, este do John, tentando culpar alguém. E quando você tenta culpar alguém, você não está olhando a solução. Exato. Então, você sempre tem que olhar mais para a solução e o cara que quer culpar, quer punir, né? Isso é uma coisa do curtíssimo prazo. Pessoas que pensam no longo prazo, outra coisa, quando você está pronto para punir alguém, a pessoa não vai tomar risco. Eu vou dar um exemplo disso. Eu lembro chegando aqui em Brasil, 15 anos atrás, eu estava voando numa empresa vermelho aqui e teve 5 mulheres bonitas para me atender no balcão em Guarulhos. Mas eu cheguei atrasado para o meu voo. Elas não eram capazes de me ajudar. Porque a regra era tanto que eles, não, você chegou atrasado. Mas eu estou aqui, o aeronave ainda está aqui, posso... Não, regra Faça assim. alguma coisa. E o que nós fizemos dentro da Azul, eu acho que tem muito a ver também da igreja, tem valores. E lidera por valores, né? Então, a gente tem valores, né? Primeiro valor da Azul é segurança, excelência, paixão, inovação. E eu quero que meus agentes do aeroporto lidem por valores. O que é um valor? Se uma pessoa mais humilde do Nordeste chega no balcão com muitas coisinhas, né? Sacola, coisa assim. Eu não quero que eles cobrem a bagagem deles, né? Usa bom senso, né? Então, trata a pessoa diferente. Então, usa seus valores. E se eu chegar depois e falar, por que você não cobrou Paulo pelas coisas? E a pessoa pode dizer, porque eu não senti certo fazendo isso. É a resposta que você quer ouvir. Isso que eu quero ouvir, né? Então, você não pode ter uma empresa de regrinhas, né? Uma empresa de regrinhas, né, vai frustrar o cliente e vai frustrar seu próprio funcionário, né? Porque você tem que ser flexível, né? Hoje em dia, coisas mudam, né? E coisas são diferentes. E a gente erra muitas vezes, né? A gente atrasa voo por causa de tal coisa. Então, quando o cliente veja que você é flexível, quando você precisa que eles sejam flexíveis, eles vão ser mais flexíveis com você, mais pacientes com você. Mas se você sempre aplica regrinha, o cliente não vai dar você o benefício quando você erra. É ter o olho, o coração e as emoções no final da estrada, no objetivo final. E no caso é sempre o atendimento ao cliente, satisfazer o cliente, deixar o cliente feliz. É claro que a gente não quer estimular nenhum funcionário a quebrar, burlar normas políticas, etc. e tal, mas ele precisa também ter uma autonomia para resolver problemas, né? Isso mesmo, né? Você tem aquela regra do ouro, e a gente não acredita na regra do ouro, né? A regra do ouro é tratar alguém como você gostaria de ser tratado. Mas tratar Bia é bem diferente do que tratar Paulo, do que tratar John, né? Então, puxa, você tem que tratar aquela pessoa como eles querem ser tratados, não como você gosta de ser tratado. Se eu tratasse todo mundo, eu já tentei isso em casamento, tratar minha esposa como eu gostaria de ser tratado e não deu certo. Não deu certo. Eu tenho que tratar ela como ela quer ser tratada. Então, isso é um pouco do o serviço ao cliente, né? Tentar, e sabe uma coisa? Individualizar o serviço, entender as necessidades e dar o que ele de fato espera. E hoje em dia, todo mundo quer isso, né? Eu quero ser tratado como eu. Sim. Eu sou diferente do que o próximo, então meus desafios são diferentes. Então, os clientes hoje em dia são muito mais sensíveis a essas questões.
Eles têm uma consciência muito melhor. Eu sou um cliente, às vezes, difícil. Eu gosto de ser bem tratado do jeito que eu gosto. E às vezes eu percebo, como você disse, que o funcionário ali no balcão, seja lá onde ele estiver, ele simplesmente está seguindo um roteiro. E às vezes, por medo de ser punido, ele não sai daquele roteiro. E não atende às minhas necessidades, não resolve o meu problema. Eu simplesmente não volto mais naquele lugar. Eu estava falando com uma empresária bem conhecida aqui em Brasil, Chieco, que é dona do Blue Tree Hotel, Claro. que é um dos maiores hotéis aqui do Brasil. Eu estava almoçando com ela, falando sobre serviço ao cliente, né? Porque isso que a gente, afinal, a gente faz. E ela falou que ela tem uma regra dentro da empresa dela, que se o cliente está perguntando você alguma coisa, você já errou. Eu falei, mas como assim, Chieco? Ela falou, você deve perceber que eles já têm pergunta e vai até eles. Se eles estão andando assim, ela falou, você está precisando de alguma coisa? Proatividade. Proatividade, né? Não espera até o cliente chegar até você para dizer, cadê o banheiro? Né? Cadê esta coisa? Qual é a senha do Wi-Fi? Coisa no hotel. Então, ela quer que você ataque a pessoa e tentar resolver antes da própria pessoa fazer a pergunta. Foi uma grande lição para mim, né? Eu falei, puxa, isso é um outro nível de serviço ao cliente. Sem dúvida. Esperamos que todos os funcionários cheguem lá. Estamos aqui nesse bate-papo maravilhoso, aprendendo muito com John Rogerson, CEO da Azul. O que você está achando, Bia? Não, tá sendo uma aula de vida aqui, tá sendo incrível demais. Muito bem. Eu fiquei sabendo um pouquinho antes da gente começar aqui que você tem uma pergunta especial para o John a respeito sim. da Azul, da Disney. Que pergunta é essa, Bia? Então, né, eu tenho um grande sonho, realmente, de conhecer os parques da Disney. E a partir do ano passado eu vi que teve uma parceria muito legal da frota mais mágica do mundo. E no começo do ano também acompanhei um evento lá no Hangar de Campinas, com a promoção do novo avião do Pateta. Eu queria saber mais sobre essa frota mágica e todo o serviço que vocês fazem. Sabe uma coisa? O Disney é reconhecido por serviço ao cliente. Muito do que nós estamos falando agora né? é exemplo. Então, muita gente vai para a Disney para aprender como tratar um cliente. Então, para ter nossa marca ao lado da Disney, puxa, é um sonho realizado, né? Então, e essas aeronaves são especiais. A gente tem Mickey, Minnie, Donald, Daisy. Nós vamos ter Pateta também. Então, e dentro da aeronave especial também, os bins são diferenciados e tudo Mas é mais o orgulho de levar o nome, né? Quando você tem uma marca como Disney, eles estão associando a sua marca com a gente. Então, eu tenho uma grande responsabilidade com isso, né? Para levar a marca da Disney de onde a gente voa. Então, no início da Azul, eu diria 13 anos atrás, nós temos um programa de excelência. Então, ao ganhar o programa de excelência dentro da Azul, a gente mandava você para a Disney. Né? Não para passear nos parques, né? Para aprender como servir o cliente. E eles têm essa coisa dentro da Disney que você está on stage, né? Você está no palco. Então, quando eu passei o carnaval agora no Disney, né? E eu tive o privilégio para ir dentro do parque e depois no outro lado, né? On stage e off stage. Então, para ver a diferença. Então, quando você está on stage, você está lá pelo cliente. Né? Então, é bem diferente. Quando você é off-stage, então, eu podia aprender muito, né? Porque eu falo para o nosso pessoal, quando nós estamos andando no aeroporto e você está uniformizado, você está no palco. Então, eu falo que... Eu lembro uma vez que o sindicato me criticou muito nisso, porque eu falei, eu quero que um comandante, né, que veja lixo no chão, baixe para pegar o lixo no chão. Porque isso que um bom ser humano faria. Né? Então, isso está sendo on stage. Né? Se você trabalha no Disney e veja lixo no chão, você pega. Mas muitas vezes o orgulho do ser humano fala que isso não é meu. Eu não vou fazer isso, eu estou acima disso. E uma coisa que, cada vez que eu voo, eu recolho o lixo a bordo da aeronave para mostrar que ninguém está acima disso. Todos nós estamos aqui para servir nosso próximo. Então, isso
o marca do Disney é um sonho para muitos brasileiros, né? Sim. Então, essas aeronaves voam dentro do Brasil. E muita gente acha que essas aeronaves vão até Orlando, mas não vão até Orlando, porque o cara que está voando até Orlando já comprou a passagem dele. Eu quero mostrar essas imagens em todos os aeroportos do Brasil para associar nossa marca. Então, e nossos comissários têm uma responsabilidade cada vez que eles têm uma aeronave do Disney para dizer, puxa, nós estamos representando não só a marca Azul, mas também a marca do Disney. Que é uma grande responsabilidade. E eu acho que o mais incrível, assim, o que mais me encantou, e acredito que muitos clientes também, foi trazer realmente a magia do nome, né? De você participar daquilo. Talvez você não vai diretamente para Disney na aeronave do Mickey, mas você tá fazendo parte daquilo, você tá dentro do cenário, né? Como fala. Sonho e magia. Você faz parte do sonho. E nós somos a única marca do mundo que tem Mickey em uma das nossas aeronaves, né? Se você pensar, né? Então, e o próprio Mickey veio para o Brasil, né? Foi para nosso hangar e tudo. E é engraçado, é uma lição sobre marca, né? Então, eu estava lá no evento e Mickey estava lá. Eu achei, eu vou cumprimentar Mickey. Não pode. Eles protegem a marca deles, né? Então, o Mickey só sai quando a música certa é tocado porque eles não querem baratear. Eu não sei se isso é a própria marca deles, né? É uma imagem que eles têm. Então, se qualquer um pode tocar Mickey, então, nós tivemos que criar... Quebra a magia. Quebra a magia. Isso que eles estão vendendo, é uma magia dentro do parque. Então, foi engraçado, eu estava lá no dia, eu falei... eu estava fazendo rehearsal, como se fala rehearsal? Ensaio, né, no dia antes. E estava logo depois da pandemia. E eu falei, gente, o Mickey está zangado, né? Porque os brasileiros não estão indo para o parque por causa da Covid. E o cara da Disney me pegou e falou, John, o Mickey não fica zangado. Eu falei, desculpa, já devia ter falado. Eu só estava tentando dizer alguma coisa engraçada, mas eles protegem a imagem. Tudo, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo nas pequenas coisas. Não sou da Disney, mas eu falei uma coisa que estava errada. É uma grande lição. Só isso aí, né? By the way, você sabe como dizer Daisy em português? Margarita? Margarida. Margarida. É a Margarida. Olha, muito legal esse papo. Nós agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade de falar conosco. Tem sido uma alegria, estamos aprendendo muito. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre futuro, porque um CEO, um presidente, ou seja, um dono de um pequeno negócio, tudo vai... conforme a visão de futuro da pessoa que está à frente ao negócio. Se você tem uma visão negativa, provavelmente o negócio não vai crescer o tanto que poderia crescer. Como que você enxerga o futuro da Azul no Brasil, o futuro do Brasil como país, como nação? O que você poderia dizer para a gente sobre esse respeito? Se você veja a última década, né, teve tanta coisa que podia ter quebrado o Brasil. Seja o impeachment de um presidente, Lava Jato, pandemia, tanta coisa. O Brasil é forte e o Brasil tem muita oportunidade. Eu sei que muita gente tem falado isso há muitos anos, né? Mas agora é o momento para agir e transformar o Brasil. E eu falo isso muito. Se você acha que um político vai salvar o país... está enganado. Quem vai salvar o país são os brasileiros, né? São as pessoas que estão dispostas a tomar riscos, estão dispostas a fazer algo diferente. Aviação é simples, né? O brasileiro viaja muito menos do que colombiano, muito menos do que mexicano, 1/3 do que um chileno viaja. Então, a oportunidade aqui é enorme. Muita gente fala, depois de 15 anos, por que você ainda está aqui? Porque o trabalho ainda não terminou. Né? Tem muita oportunidade aqui para frente. Então, eu acho que nós temos que acreditar mais no potencial do próprio país. Mas uma coisa, Paulo, que eu diria para os jovens o meu filho estava brincando na internet outro dia com ChatGPT, né? Que eu acho que é novo coisa. Agora, está na moda, então, puxa, ele falou, pai, olha isso, eu posso fazer minha lição da casa, eu tenho discurso na igreja, tudo funciona, então, olha isso. Ele é muito, para nossa família, Google Translate foi muito importante por muitos anos, né? Mas ele é muito melhor. Mas o que eu diria para as pessoas,
olhar para o futuro e ver como essas tecnologias vão mudar o mundo. Sim. E ver, poxa, eu estou num ramo que pode ser que o Artificial Intelligence pode tirar meu emprego. Age agora. Exato. Né? Se qualifica. Se qualifica para fazer uma outra coisa. Tecnologia, tem um monte de brasileiros. Eu fui para Pernambuco outro dia, tem um monte de programador ganhando em dólar, morando em Recife. Trabalhando para empresas americanas, Empresas inclusive. americanas. Morando, vai para a praia, ganhando em dólar, é uma vida boa. E tem falta de mão de obra neste ramo. Tem falta de piloto neste país. Tem falta de técnico de manutenção. Essa só é da minha empresa. Imagina quanto mais oportunidade existe. Então, muitas vezes a pessoa olha, o que é mais fácil para tirar, né, para me formar, né? Então, mas tem que olhar o que existe, né? Então, e hoje em dia, antigamente sempre foi, eu não tenho recursos, é impossível ter recursos. O que você pode aprender do YouTube hoje? De graça. De graça. Né? O que meu filho estava me ensinando, ele falou, pai, eu vou fazer o seguinte, escreva uma carta para os clientes da Azul que teve o voo atrasado. O chat e saiu, né? Então, sabe, o cara que faz isso dentro de uma empresa aqui em 2 anos, talvez não vai ter emprego, mas o cara que está programando, que está nessas coisas, então, eu acho que sempre tem que estar olhando o que está acontecendo. E isso vai qualificar pessoas para ter um melhor emprego, uma melhor oportunidade de crescer e para você fazer algo além, né? E isso que bons gestores fazem, isso é realmente o que é agir. Pessoas que irem além e agem e são dispostos a mudar, né? Muitas vezes, a gente, cada ano na Azul, a gente faz o desempenho do pessoal. Sim, avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Eu falei, mas o Paulo está na mesma posição há 15 anos? Algo está errado. Algo está errado. A gente teve a oportunidade para crescer, a gente teve a oportunidade para mudar. Não, ele não quer sair da sua zona de conforto. Então, ele não vai crescer. Você tem que ser disposto a sair da sua zona de conforto para crescer. Isso, muitas vezes a igreja faz isso para nós, né? Me mandou para Cabo Verde, né? Então, para aprender uma língua diferente, né? Aprender, desenvolver e tudo mais. É isso, né? Aprender como é para morar com alguém que você não gosta. Que é muito diferente de você. Muito diferente. De outro país, né? De outro país e coisas assim. Então, essas são lições da vida que você pode aprender. Então, e a coisa final que eu queria dizer é muito fácil ser vítima. É muito fácil a pessoa se colocar como vítima. Poxa, eu venho de uma família pobre, venho disso. Eu falo, minha mãe foi empregada a vida inteira, eu ajudava ela a limpar escritórios, coisas assim. Meu pai faz segurança dentro do hospital, né? E isso, eu podia ter facilmente dizer, não, isso não é possível eu crescer além disso, porque eu venho de uma família mais humilde, né? Então, não seja vítima, né? Então, seja herói, né? Vence as coisas, né? Isso é uma grande diferença. Eu podia facilmente ter sido vítima dentro de 2020. Excelente, olha, não seja vítima, seja herói. John Roderson, CEO da Azul, muitíssimo obrigado. Bia, muitíssimo obrigado. Uma última pergunta que a gente tem para você, algum filme, alguma música, alguma série, algum livro que você goste, que tenha feito a diferença, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Sabe que um livro que eu li que eu gostei muito em inglês, chama-se o Founder's Mentality, né? A mentalidade do fundador, né? Então, isso porque você quer que, se você trabalha numa padaria, ou você trabalha em uma empresa aérea, Vale, Petrobras, você quer pensar como dono. Então, essas pessoas são diferentes. E outra coisa, é engraçado, eu estou alongando um pouco aqui, Paulo, mas desculpa. Você pode aprender as mesmas lições, né, como uma loja na esquina de uma rua, que você tem uma grande empresa como a Azul. Você tem receita, você tem estoque, você tem imposto, você tem mão de obra, você tem cliente, você tem tudo isso, né? Então, olhe com visão maior,
né? E pense grande, né? Então, muita gente pensa, eu trabalho só numa lojinha de esquina que era do meu pai. Não, olha grande, né? Esta é uma empresa que está dando emprego, que está dando alimento para a família de alguém. É isso aí, muito obrigado. Acho que a Bia tem um presente para você, John. Sim, John, separamos aqui uma pequena lembrança para você. Muito obrigado. Espero que goste. Novamente, obrigado, Bia, pela sua participação. Muitíssimo obrigado, John. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Meu. Acho que nós aprendemos grandes lições. E vocês que nos escutam ou nos assistem, pode agir mais. Esse é o nosso convite para você. Haja com sabedoria, haja agora, não perca as oportunidades, sonhe, não seja vítima, seja seu herói, como nós aprendemos aqui do John hoje. Esse episódio vai estar gravado à disposição de todos vocês, dos seus amigos, dos seus familiares. Compartilhem com todos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau para todos. Falou, gente. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.